Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Ficamos em oração, colocando-nos diante de Deus tudo aquilo que nos anseia e perturba muitas das vezes o nosso coração. Eu estava falando no grupo, muitas das vezes Jesus, ele se encontrava com os discípulos, com o povo, e mesmo ele sendo filho de Deus, procurava em oração se colocar diante de Deus. O anseio do povo e muitas das vezes o anseio do seu próprio coração. Jesus, que diz a palavra de Deus que ele ficou angustiado. Jesus ficou angustiado. Ele teve sangue saindo dos seus poros. Imagina, nós como filhos, como homens naturais, precisamos estar sempre em oração, colocar a nossa vida sempre diante dele, porque diz a palavra de Deus que ele tem cuidado de nós. Pai amado, muito obrigado. Obrigado por estar na tua casa, a casa de oração, onde aqui, grandioso Deus, nós nos reunimos e colocamos, Pai amado, a nossa vida diante do Senhor. E saber, grandioso Deus, que o Senhor responde segundo a tua vontade. Veja, grandioso Deus, amado, sondando cada coração e respondendo, grandioso Deus, segundo a tua vontade. Abençoando o Ministério Celebrar e abençoando, grandioso Pai, a tua igreja, cada servo teu, a vida do pastor Eliezer, grandioso Pai, que tem trazido mensagem que tem, grandioso Deus, edificado cada coração. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações para poder entender o propósito que o Senhor quer para nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e Ele é exaltado no céu. Diz a palavra de Deus que toda a terra está cheia da tua glória.
estar orando agora nesse momento com a coluna de oração. Alguns irmãos pediram por essa coluna na hora da oração, sem dizer os nomes, mas nós temos aqui vários nomes a serem colocados diante do Senhor. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Jorge Wilson. Jorge Wilson, ele pediu para colocar na nossa coluna de oração, para orarmos por ele, mas ele recebeu uma bênção também, né? Oi? E ele está fazendo aniversário hoje, é verdade, né? E ele estava para ser mandado embora da empresa, e foi mandado embora da empresa, mas foi readmitido no mesmo lugar, com o mesmo cargo, por uma outra empresa, né? Então, uma porta Deus fechou, mas a outra Ele abriu, né? E ele ficou muito grato por isso. Ele me confidenciou isso hoje, mandando num zap essa informação e dizendo que era o seu aniversário. Então, parabéns, Jorge, que Deus te abençoe. E muito obrigado por você estar assistindo os nossos cultos. Por tudo aquilo que você me falou, eu tenho certeza que você assistiu todos esses cultos, né? Porque você me passou muitas informações que nós demos aqui como igreja, através dos cultos da nossa igreja. Nós temos também a irmã Rosete, né, que está se recuperando ainda da enfermidade, da gripe, né? Uma doença desse período mesmo. Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, filho do Luiz, Natália, neta do irmão Luiz, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez a Tua igreja se reúne aqui nesse lugar para louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque ontem começamos um desafio, Pai, que é de alcançar muitos lares. E, Pai, que Tu possa, Senhor, nos dar a alegria de podermos alcançar esse objetivo. Aonde nós possamos, Pai, ter nas terças-feiras, aqui em São José, um grande número de pessoas reunidas em seus lares, louvando, bendizendo o Teu santo nome, aprendendo da Tua palavra, orando a Ti, Pai, fazendo de cada casa uma igreja aqui em São José. Muito obrigado, Pai, porque ontem várias igrejas aqui, batistas de São José, estavam reunidas em seus lares. Irmãos se dispuseram a ir para esses cultos, Pai, e ali se confraternizarem, se congregarem, Pai, ficarem em comunhão uns com os outros e com o Espírito Santo de Deus. E, Pai, ansiosos para que esse trabalho continue e que dê certo, Pai. Ajude-nos, Senhor, nessa obra. Senhor, que Tu possas estar testificando, Pai, nessa obra, e que o objetivo seja o principal, de louvar e bendizer o Teu santo nome. Pai, abençoe cada nome que foi citado, abençoe a sua coluna de oração. Nós sempre colocamos diante do Senhor, essa coluna é sua, Pai, para cuidar de acordo com a Tua santa e bendita vontade, no nome de Jesus, amém. Amém. Bem-aventurado é aquele que está firmado em tua casa. Um dia na casa do Senhor vale mais que 1000 noites em outro lugar. Possamos estar sempre firmes, juntos, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Bem-aventurado é o que está
Tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Nós vamos estar refletindo no texto que está em Isaías capítulo 30, versículos de 1 a 5 e depois versículo 15, na nova tradução linguagem de hoje. O Senhor Deus diz:
ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim, amontou um pecado em cima de pecado, pois, sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá, mas em vez de socorro, verá a desilusão, em vez de proteção, haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Joá e de Ranes, mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Versículo 15. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Senhor, muito obrigado pelo texto lido. Aplica a sua palavra, Pai, em nossos corações, e que a tua vontade possa ser o nosso desejo. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos nesse lugar de oração para aprendermos da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Eu separei um tema: aquilo que precisamos está em Deus. Nós estamos falando de uma nação que conhecia o que era confiar em Deus, mas nesse momento aqui, nesse contexto da história desse povo, a gente vê que esse povo estava se desviando da vontade de Deus, procurando a sua necessidade em outras coisas. Não é verdade? Não é isso que o texto diz? E é por isso que nós colocamos esse tema: aquilo que precisamos está em Deus. Não devemos procurar em nenhum outro lugar ou em nenhuma outra pessoa. Eu separei 4 tópicos aqui para a reflexão dessa noite. Eu vou ser muito direto e didático também, porque o texto nos ensina o que acontece quando nós não colocamos a nossa confiança em Deus. Nós colocamos a nossa confiança em Deus e precisamos dele, porque é nele que devemos buscar a aprovação. Não é verdade? Nessa busca nossa, sermos aprovados por Deus, fazendo a sua vontade. Mas, o que diz aqui o texto? Versículo 1: o Senhor Deus diz: ai dos meus filhos. Quando a gente não busca a aprovação de Deus, ai é o quê? Um lamento. Ai dos meus filhos. Eu lamento pelos meus filhos, porque ao invés de fazer aquilo que eu aprovo, estão fazendo aquilo que eu desaprovo. Todas as vezes que nós buscamos as coisas que são reprovadas por Deus, nós viramos um lamento, infelizmente. E é assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus falando para os seus filhos, Ele queria que seus filhos estivessem sofrendo, Ele queria lamentar por aquele contexto que a nação estava vivendo. Claro que não. Olha, a Bíblia, o próprio Jesus Cristo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância de vida. O que é abundância de vida, irmãos? É bem-aventurança, é felicidade. Tudo bem, você pode dizer agora: pastor, mas então a gente vai ter promessa de vida feliz o tempo todo. Claro que não. Nesse mundo nós até falamos a respeito disso ontem,
no nosso grupo, nos outros grupos também, deve ter sido abordado essas perguntas, né? Será que você consegue ser grato mesmo passando por uma dificuldade? E a gente vê que é possível. O Espírito Santo de Deus nos dá essa possibilidade. Então, quando Jesus ele pega o seu primeiro sermão e vai ensinar no Sermão da Montanha para uma multidão que estava seguindo a ele, o que ele começa a pregar? Ele começa a pregar sobre felicidade, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado e bem-aventurado. Então, quando a gente vê, por exemplo, na Bíblia, um livro que é uma janela teológica, vamos dizer assim, era para o povo de Israel e também é para a gente. Quando a gente abre o livro de Salmos, qual o primeiro salmo que a gente encontra? Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Está vendo como é que é? Uma vida, se nós buscarmos fazer a vontade de Deus, vai ser uma vida de alegria, de felicidade, porque isso vai inundar o nosso coração, vai inundar o nosso ser, a ponto de nós enfrentarmos a dificuldade de uma maneira melhor, eu não digo mais tranquila, mas melhor, porque nós estamos preparados até para os momentos difíceis, e às vezes a gente consegue ver uma alegria no coração daquele que está passando pelo sofrimento. Mas como ver essa alegria? Com a paz que vem do Senhor, aprovados por Deus. Aquela nação viveu momentos de guerra, viveu momentos difíceis, sim, mas quando eles estavam no caminho do Senhor, eles tinham alegria, eles iam para as batalhas cantando, irmãos. Muitas vezes era essa a ordem do Senhor: o exército fica atrás. Josafá foi para uma guerra que ele recebeu a ordem do Senhor da seguinte maneira: o exército vai atrás, quem vai na frente é os levitas louvando a Deus junto com os sacerdotes, porque a batalha era espiritual e era uma batalha vencida através do louvor a Deus. Então, quando nós buscamos a aprovação de Deus, nós não vivemos no lamento. Diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim. Olha como é que acontece quando nós deixamos de buscar a Deus e deixamos de buscar aquilo que estamos precisando em Deus. Olha como é que é o nosso relacionamento com Ele. Olha como é que nós ficamos com o nosso relacionamento com Deus. O povo de Israel vivia um relacionamento de revolta com Deus. Existem pessoas que estão no mundo agora, que você vai falar de Deus. Antes eles eram homens e mulheres de Deus, jovens, bênçãos em suas famílias, em suas casas. Hoje em dia você vai conversar com eles têm um coração cheio de revolta para com Deus. Eu conheço pessoas assim, são revoltadas com Deus. E o que levou eles a esse relacionamento? A culpa começou no Senhor? Claro que não, claro que não. Deus ele quer um relacionamento conosco, no qual Ele irá nos abençoar, Ele irá nos tratar com amor, Ele vai dizer não também em algumas situações, mas o ser humano, quando ele se afasta de Deus, ele passa a viver de uma maneira na qual ele está revoltado com Deus. E olha, é difícil tirar a revolta do coração do ser humano, hein? Quando ele se revolta com Deus. Você pode falar o que você quiser, você pode usar o argumento que você quiser, a revolta já tomou conta do coração do ser humano. Mas se você olhar, quem que quebrou esse relacionamento? Quem que fez errado? Com certeza, todas as vezes que isso acontece, parte do ser humano o defeito, o erro, porque fez aquilo que era reprovável. Aquilo que Deus reprova.
E aí eles se revoltam. Uma outra coisa também, que fazem planos sem me consultarem. Quando o ser humano ele começa a fazer planos e não pede a Deus a orientação a Deus, ele está deixando claro para Deus que ele não precisa dele. Ele está rejeitando a Deus. Ele não precisa. Não, eu vou porque eu tenho saúde. Eu vou porque eu sou inteligente. Eu vou porque eu sou persistente. Eu vou porque eu sou batalhador. Ele coloca tudo aquilo que ele pode fazer, independente de Deus. E essa declaração de Deus ao seu povo diz isso: eles fazem planos sem me consultarem. Olha outra coisa, e assinam acordos sem a minha aprovação. Quer dizer, esses acordos aqui, que acordos que seriam esses? Acordos, alianças com outros povos. Eu vou fazer uma aliança com o Egito. Aqui nós estamos falando do Egito. Aliança com o Egito é representação de aliança com o mundo. Acordos com o mundo. O Egito é um tipo no Antigo Testamento de mundo. Mundo, tudo aquilo que desagrada a Deus. Amizades, acordos, concessões que nós começamos a fazer na nossa vida, e essas concessões vão acabando por nos afastar cada vez mais da vontade de Deus e do relacionamento com Ele. Estou sendo didático, a palavra de Deus é que está nos ensinando, amém, irmãos? Os irmãos estão vendo isso, e assim amontou pecado em cima de pecado. E é assim, quando o ser humano ele se afasta de Deus, ele não se lembra de pedir perdão pelos seus pecados. E a Bíblia deixa claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha, irmãos, quando eu me lembro de pecado sobre pecado, eu já falei isso aqui na igreja. Meu pai ficava revoltado com a oração do crente quando falava: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas quando a pessoa se afasta de Deus, ela não pede perdão pelos seus pecados, ela vive a sua vida e não interessa o que ela está fazendo, não é verdade? E aí vai havendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e esses pecados viram realmente uma multidão de pecados. Mas o crente que está em Cristo Jesus, o crente que quer buscar a aprovação de Deus, sabe que nós precisamos estar sempre pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Em segundo lugar, aquilo que precisamos está em Deus, e é na sua proteção que temos a segurança. Versículo 2: pois, sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei. Pedir socorro ao seu rei. Faraó também, ele tem um tipo relacionado ao inimigo, ao diabo. Então, quando eles vão lá no Egito, eles fazem uma declaração a Deus de que, olha, eu vou procurar aquele lugar, e aquele lugar era o lugar menos desejado por Deus para que o povo fosse procurar alguém. O Egito significava também escravidão. E olha, muitas pessoas hoje em dia vão à busca de coisas que só vão servir para destruição na sua vida. Coisas que estão aí no mundo,
que estão oferecendo aí no mundo. Vão para religiões onde o diabo é adorado. Deus habita naquele lugar? Se não habita, se o pecado está sendo cometido ali no lugar da adoração, se Deus está sendo colocado de lado e outras coisas estão sendo adoradas, Deus foi trocado por um demônio. Você pode estar adorando o diabo na sua vida. Mas eu tenho a minha religião, eu quero que a igreja respeite, não fale a respeito disso. Nós temos que falar sim, porque nós temos que anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Temos que anunciar isso. Lá se fala de Jesus, lá se adora a Deus. Se não se adora, você está procurando um outro Deus, um Deus que você confia no poder dele, porque diz o final, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Confiam no poder das coisas malignas. Sabe, irmãos, uma vez ouvi a declaração de um jovem, que depois ele se tornou crente em Cristo Jesus, que ele ia para uma religião, onde ele viu umas coisas bem assustadoras naquele lugar onde ele praticava a sua religião. Cabeça de animais, uma série de coisas lá que eram assustadoras. Até as estátuas eram assustadoras. Sabe o que se passava no coração dele? O seguinte, ele sempre tinha pavor dessas coisas. Mas aí alguém convidou ele e falou, olha, mas essas coisas são muito poderosas. Se você estiver do lado, adorando eles estarão te protegendo. Então ele foi para lá, para estar do lado daquilo que lhe dava medo e que ele sabia que tinha muito poder. Até um dia ele conhecer, ou melhor, ele reconhecer o poder de Deus em sua vida. Sabe o que ele fez? Ele largou tudo aquilo que ele confiava que ia ser proteção para a vida dele e colocou a sua vida nas mãos de Deus, reconhecendo que em Deus está todo o poder. Você não precisa ter medo de nada, você precisa confiar em Deus. A religião também, ou as igrejas, elas não podem pregar uma mensagem na qual assuste as pessoas. Eu já falei isso também aqui na igreja. Certa vez, eu fui na casa de um irmãozinho, que era crente novo, e ele falou que hoje em dia ele chegava em casa e ficava tranquilo dentro da sua casa, ele tinha paz, ele tinha tranquilidade, e ele sabia que ali Deus estava protegendo a sua família. Mas ele foi de uma igreja evangélica, no qual ele, quando saía daquele culto, ele ficava apavorado com tudo que ele via na rua, porque tudo para ele era demônio e estava querendo prejudicar a vida dele e ameaçar a família dele. E ele falava, pastor, eu ficava dentro da minha casa, quando uma gambá passava em cima do telhado da minha casa, eu ficava desesperado, porque naquela região ali tinha muita gambá, e o telhado dele era brasilite. Uma gambá, eu falava, meu Deus, tem um demônio aqui em cima da minha casa, eu vou orar, e caía de joelho e tal. Onde ele passou a entender que nosso Deus é um Deus que nos deixa seguro. Não tinha mais medo de demônio, não tinha mais medo de nada nesse mundo, porque a nossa segurança está num Deus que é todo-poderoso. Todo-poderoso. E Deus estava falando para aquela nação, pois confiavam no poder, no seu poder para proteger. Não há ninguém com um poder maior para proteger a sua vida, você que está nos assistindo aí pela internet, do que Deus. Ele tem todo o poder. O nosso Senhor Jesus, Ele falou, é-me dado todo o poder no céu
e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é no Senhor que nós devemos confiar. Uma outra coisa também, aquilo que precisamos está em Deus, e fora dele encontramos a decepção. Muitas pessoas estão decepcionadas aí no mundo, tristes, já estão sem esperança, sem fé nesse mundo, andam sem esperança e sem fé nesse mundo. Mas por quê? Também procuraram isso para a vida deles. E o texto diz, no versículo 3, em vez de socorro, presta atenção, em vez de socorro, virá desilusão. Nosso socorro está no Senhor. Aí você pega e direciona a sua vida para uma outra coisa. Você vai encontrar o que na sua vida? Desilusão. Olha o que o texto está dizendo. O próprio Deus está dizendo através de Isaías. Uma outra coisa, em vez de proteção, haverá humilhação. Quando você vê uma pessoa, mas assim, jogada, como se ela estivesse como um animal, largada. Você olha para aquilo dali, pode ter certeza que foi algo espiritual também que aconteceu na vida daquela pessoa de muito grave. Ela se afastou completamente de Deus e hoje vive uma vida de humilhação. Aquele povo estava ouvindo a voz de Deus dizendo: olha, vocês vão querer isso, vocês vão encontrar uma outra coisa totalmente diferente. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, eles já foram, já estavam lá, nas duas cidades que são ditas aqui, Zoar e Ranes, mas eles só sentirão vergonha. Olha o que acontece quando nós não procuramos Deus nas outras coisas, naquilo tudo que nós vamos procurar diferente de Deus, nós vamos encontrar isso daqui também, vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. A gente acha que podemos confiar em outras coisas, na nossa saúde, no nosso trabalho, nas pessoas. Não, nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, porque nos momentos mais difíceis, nós podemos ter certeza que podemos contar com a ajuda do Senhor na nossa vida. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Nós passamos a ser uma referência negativa. Em Deus, somos uma referência positiva. Sem Deus, passamos a ser uma referência negativa. E, em último lugar, nele nós temos as promessas. Amém, irmãos? Deus é um Deus de promessas. Sempre quando eu falo da Bíblia, a Bíblia é um livro de promessas. É aquilo que nós mais encontramos na Bíblia, promessas de Deus sobre a nossa vida. E ele fecha o versículo 15 dizendo: o Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Amém, irmãos? Olha, nós temos que esperar em Deus com o nosso coração tranquilo, com o nosso coração em paz. Tem uma ilustração de uma criança que ela estava brincando com um carrinho e
ela estava dentro de um navio, e esse navio estava atravessando o mar. Esse mar estava muito revolto, as ondas batendo no navio, e as pessoas começaram a ficar desesperadas, achando que aquele navio não ia conseguir terminar o seu trajeto até o outro lado, não ia completar a sua viagem. E começou a ficar um reboliço, que um contagia o outro, né? Quando há o desespero, começa a desesperar, e um começa a contagiar o outro, e todo mundo em desespero, e aquela criança brincando com um carrinho ali. De repente as pessoas começaram a perceber a calma daquela criança. Aí um adulto virou para aquela criança e falou assim: meu filho, você não sabe o que está acontecendo, não? E todos pararam para ver qual seria a resposta daquela criança, aqueles que estavam em volta. Aquela criança olhou e falou assim: vocês estão preocupados com o quê? Com a tempestade? Claro, está todo mundo aqui desesperado. Não, não fica não. O meu pai, ele é o piloto desse navio. E vocês podem confiar, assim como eu, que ele vai nos ajudar a chegar com tranquilidade ao final da nossa viagem. Por isso que eu estou brincando, nem ligo para a tempestade, porque eu vou chegar do outro lado, porque o meu pai, ele é o piloto. Nós temos Deus como piloto do nosso navio, e isso nos traz o quê? Tranquilidade, calma. Chega um momento difícil, não desespera não, respira, pensa no Senhor, tenha calma, tenha tranquilidade, espere a vitória. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Ficar de pé e louvar ao Senhor ao erguermos as mãos. Os irmãos que estiverem aqui na igreja, se quiserem erguer as suas mãos, se você estiver assistindo o culto também, participando, se você dentro da tua casa quer erguer a sua mão, você está em momento de culto, faça da sua casa a igreja de Jesus Cristo que está aqui reunida, porque você está aqui conosco também, se você estiver com o seu celular ligado e participando desse culto, erga a sua mão, louve ao Senhor, acredite que você está conosco aqui e Deus está com você também na sua casa nesse momento, você junto está adorando a Deus com o Espírito Santo de Deus. Amém. Adorar e clamarmos a Ti.
clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Jesus, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão,
louvor e adoração ao teu nome. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.